Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Quero neste momento agradecer a Deus por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar a palavra de Deus, de alguma forma fazer com que essa palavra que eu creio, que é a verdade que liberta, que transforma o ser humano, ela possa também chegar ao seu coração. Quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus e também compartilhar o tema hoje a respeito do pecado e suas consequências no mundo. Quero ler alguns textos da palavra de Deus que se encontram no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no capítulo 7 e no capítulo 8. São alguns poucos versículos que estarei lendo, mas que é importante para a nossa compreensão a partir desse momento que vamos estar refletindo, pensando um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração e também quero compartilhar com você para que você seja abençoado com esta palavra. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e bem facinho de você localizar. No capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves dos céus, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Senhor. Versículo 17. Acompanhe aí. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para o conservares vivo contigo. Das aves, segundo a sua espécie, dos grandes animais, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim Noé fez, segundo tudo que Deus havia lhe ordenado. Capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia Noé entrou na arca juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e suas 3 mulheres de seus filhos, e com ele todo animal selvagem segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, toda ave com asa segundo a sua espécie, todo pássaro e tudo que tem asa, de 2 em 2, todas as criaturas a que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca. E os que entraram na arca de toda criatura macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado, então o Senhor fechou dentro durante 40 dias. O dilúvio veio sobre a terra e as águas aumentaram, levantaram-se a arca que elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, os quais foram assim cobertos. E morreu toda criatura que se move sobre a terra,
tanto as aves como o gado, animais selvagens, todos os animais pequenos que viviam na terra e toda a humanidade. E morreu tudo que tinha fôlego e sopro de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca. Capítulo 8, versículo 13 e 14. As águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava totalmente seca. Temos aqui um relato bíblico conhecido por muitos. Uma história que não tem por que eu ler toda, porque eu acredito que todos que estão me ouvindo certamente já ouviram alguma vez na sua vida. A história do dilúvio, a história de Noé, e todos nós conhecemos esse fato. Eu quero falar com você hoje a respeito do pecado e suas consequências no mundo. Não há registro de anos desde Adão até Noé. Tem um relato que fala sobre a era dos patriarcas, que Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas e morreu, que Sete viveu 912 anos e gerou filhos e filhas e morreu, que Enos viveu 905 anos, e assim sucessivamente. Então foi Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared. Enoque viveu 365 anos. E a Bíblia fala que ele foi transladado, ele foi levado para o céu, né? E não tem um relato da morte dele. Metusalém, 969 anos, gerou filhos e filhas, morreu. Lameque, que é pai de Noé, 777 anos, e teve filhos e filhas e morreu. Noé, 950 anos. O relato que nós lemos aqui do dilúvio, quando Deus falou para Noé para construir aquela arca, a Bíblia fala que tinha 500 anos. E quando completou 600 anos, ele entrou na arca. Então nós temos esse relato bíblico aí, que aproximadamente 100 anos de construção. E devido à mensagem que Deus havia passado para Noé, as pessoas olhavam aquela construção e via Noé fazendo aquilo, e Noé dizendo que haveria uma grande chuva, que Deus havia falado para ele dessa grande chuva, porém ninguém acreditava, ninguém esperava, até porque esse tempo foi muito longo dessa construção, e essa arca também ela foi muito grande, conforme nós vemos os relatos bíblicos e o tamanho estabelecido por Deus para aquela arca. A Bíblia fala que ele fala em côvados, e nós vemos aí a transformação disso aí para os nossos metros hoje. A dimensão da arca, em hebraico, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Tá? Nós pensando para as medidas que nós conhecemos, isso vai dar mais de 300 metros de comprimento. Quer ver? 300 côvados, 150 metros de comprimento, 25 metros. Né? Então, acredito que a altura de 45 centímetros. Deixa eu ver aqui, nós temos algumas traduções e comentários bíblicos que vai traduzir isso aí para a gente melhor dentro da nossa linguagem. Nós podemos entender o tamanho mais ou menos dessa arca que Noé construiu. Não era pequeno, era uma coisa gigantesca. Né? Nós temos aqui na tradução um comentário da Bíblia anotada, que diz o seguinte: as dimensões da arca, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 13 metros de altura. Então é uma coisa gigantesca. Né? A gente percebe aí que era um negócio muito grande.
e ele teve que construir juntamente ali com a sua família, ele não teve apoio de ninguém. Entende-se, então, que se teve toda essa geração e o povo vivia muito, vivia 700, 800, 900 anos, então havia muita gente. A Bíblia fala que aquela humanidade, aquele povo, aquelas civilizações que já existia desde a criação, eles estavam vivendo contrário à vontade de Deus. E a Bíblia nos apresenta no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 5, a maldade do homem havia se multiplicado na terra e o que era continuamente mal, os desígnios do seu coração. O homem escolheu ser mau. A natureza humana, ela se corrompeu de tal forma que a Bíblia nos diz que Deus se arrependeu, Deus estava angustiado, Deus estava aflito com aquela geração. O homem escolheu ser mau. Não havia o porquê de toda aquela geração. Não havia o porquê de toda aquela humanidade ter vivido daquela forma, porque Noé escolheu servir a Deus. O texto diz que Noé era homem íntegro e temente a Deus. Por que a geração não era? Por que a geração não queria servir a Deus? O povo sabia de Deus. O povo conhecia a respeito de Deus. Mas eles escolheram viver contrário à vontade de Deus. Nós vivemos num mundo assim. Nós vivemos numa época assim. As pessoas sabem que Deus existe. As pessoas sabem que Deus faz todas as coisas. As pessoas sabem que se elas estão vivendo é porque Deus está concedendo elas viver. Porém, os desígnios dos seus corações também são como nos dias de Noé. O próprio Jesus disse isso. A gente vai ver mais à frente. Os desígnios do coração da humanidade também têm sido como na época de Noé. O homem escolheu ser mau. O homem quis e quer ainda arcar com as suas consequências, fazendo aquilo que desagrada a Deus. O mundo da época de Noé se tornou repugnante aos olhos de Deus. No capítulo 6, no versículo 9, a palavra de Deus diz: porém Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por que a humanidade agiu dessa forma? Por causa da natureza do seu coração. Assim como existem pessoas hoje que têm essa natureza pecaminosa, assim como existem pessoas hoje que têm a mesma natureza daquela época e vivem segundo os desígnios dos seus corações, fazendo o que desagrada a Deus, fazendo o que é ruim, vivendo dentro de um contexto de corrupção, fazendo aquilo que é totalmente triste aos olhos do Senhor. E o mundo daquela época vivia dessa forma. E isso se tornou repugnante aos olhos de Deus. Eu quero pensar com você sobre o que nós estamos vivendo. Como a sociedade tem vivido hoje. Como o mundo tem vivido hoje. De vez em quando vemos postagens dizendo o seguinte: a cada 100 anos existem uma situação, uma mazela no mundo. Não é 100 anos. O mundo constantemente vive nas mazelas do pecado, dominado por Satanás mesmo. E nós vemos tanta destruição, nós vemos tantas corrupções, nós vemos tantas pessoas que adoram outras coisas, mas sequer adoram a Deus, buscam a Deus para fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor. Naquela época existia uma pessoa, uma família que servia a Deus. E por causa daquela família, Deus não deu cabo da humanidade. Por causa daquela família, Deus permitiu que hoje nós estivéssemos vivendo, para que a graça dele pudesse também nos alcançar. E muitas das vezes nós vivemos contrário, como o povo da época de Noé, distante de Deus. Distante de Deus. Na história da humanidade sempre houve tempos complicados. Olha só o que Deus diz: resolvi destruir todos os seres vivos, pois a terra está cheia de violência dos homens.
Gênesis 6, versículo 13. Sempre houve tempo complicado. E hoje nós vivemos a consequência dos nossos atos. Nós vivemos a consequência dos atos pecaminosos que nós temos. E às vezes a gente quer colocar culpa em Deus. Tem pessoas aí abrindo a boca para falar blasfêmia contra Deus. Como é que Deus, sendo o justo, permite essas coisas acontecer? O fato de nós não sermos consumidos é por causa da misericórdia dele, porque se fosse ele analisar pela justiça, ele dava cabo de novo da humanidade. Talvez não teria a oportunidade que teve na época de Noé. Não só a humanidade morreu, não só os homens pereceram, mas por causa do pecado toda a natureza pereceu, todos os seres que existiam naquela época pereceram, com exceção daqueles que Deus levou e conduziu até aquela arca para ser salvo. Nós somos responsáveis pelos problemas que existem no nosso mundo, nós somos responsáveis pelo problema que existe na nossa sociedade, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo hoje. Se existe corrupção no nosso país é porque nós somos responsáveis. Se existe doença no nosso país é porque nós somos responsáveis, por causa do pecado que tanto desagrada a Deus. Nós temos que refletir sobre a nossa vida. Nós temos que pensar sobre como nós estamos vivendo neste mundo. Nós temos que entender que existe um Deus supremo, existe um Deus soberano acima de todas as coisas. Nós não podemos viver como se não existisse nada e que não tivéssemos que prestar conta de nada nesse mundo. Assim vivia a humanidade antes de Noé. Casavam, davam-se em casamento, faziam todo tipo de orgia e de bagunça que lhe era oferecido, assim como vivemos hoje no nosso mundo, no mundo atual, pleno século XXI. As pessoas sequer têm temor de Deus. As pessoas sequer querem saber de Deus. O mundo está corrompido. E nós vivemos tempos difíceis por causa daquilo que nós estamos plantando. A nossa sociedade está plantando. A nossa família está plantando. Dentro de um mundo cheio de pecado, quando há propostas de mudança, há também uma revolta contra a mudança, porque sempre vivemos no errado, sempre fizemos o que é errado, e quando a proposta é uma mudança para uma coisa certa, as pessoas não aceitam. Isso é relacionado à vida secular e também à vida religiosa. As pessoas, por mais que entendam os planos de Deus, os propósitos de Deus, mas elas preferem viver naquilo que aprenderam, nas tradições, e não querem buscar o que é correto, o que é certo. Como que se as tradições religiosas que elas têm e que temos fosse mais importante do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos pagar por isso. Nossos filhos vão pagar por isso. Nossa geração vai pagar por isso e continuar pagando. Na história da humanidade sempre houve tempos complicados. Talvez o que está acontecendo no nosso país, talvez o que está acontecendo no mundo agora, com quase 500 mil mortes por um vírus, dentro de menos de 6 meses, conseguiu destruir todo mundo, colocar todo mundo em alerta. Será que as pessoas não caem na real para entender que Deus está mostrando que a humanidade também está em pecado e que precisa se converter e que precisa mudar, que precisa tomar uma decisão diferente? Noé só tinha uma solução naquela época. E a solução era obedecer a Deus. Interessante que a proposta de Deus para Noé foi uma coisa extraordinária. Talvez a proposta de Deus para Noé foi
de imediato uma coisa impossível de se fazer. Construa uma arca de 300 côvados. Construa uma arca que você vai colocar aí praticamente toda espécie de animal dentro dela. Construa compartimentos para você colocar sua família. Construa compartimentos para você botar alimento para sustentar e para alimentar esses animais durante o tempo do dilúvio. E a Bíblia fala que Noé, ele obedeceu a Deus. A Bíblia não estipulou o tempo para que Noé construísse aquela arca. Tinha 500 anos quando começou a construir a arca, tinha 600 anos quando entrou na arca com a sua família. Uma construção de 100 anos. Uma obra que levou muito tempo para se fazer. Porém, Noé acreditava na promessa de Deus que viria uma grande chuva. Viria uma grande chuva. E iria inundar a terra e ele precisava salvar a sua família. A palavra tem sido pregada naquela época, Noé falando isso aí, e ninguém o ajudou, ninguém contribuiu para que aquilo fosse feito, e ele não desistiu, não importava o tempo, o importante era obedecer a Deus. E ele só tinha essa solução, ele só tinha essa oportunidade. Se Deus chegou para ele, a Bíblia fala que ele era íntimo, íntegro, e tinha intimidade com Deus, a função dele foi obedecer. Faz uma arca de tábua de cepestre, e assim fez Noé conforme Deus lhe havia ordenado. Hoje o Senhor diz para nós, olha, eu vou voltar, e nós estamos preocupados, será que vai voltar daqui 10 anos? Então se ele for voltar daqui 10 anos, ainda tem 9 anos para eu viver uma vida de qualquer forma. O Senhor disser que eu vou voltar daqui 100 anos, então eu vou viver minha vida de qualquer maneira. Quando estiver próximo dos 100 anos, então eu vou começar a ter um compromisso com o Senhor. Não. Quando o Senhor ele faz a promessa, a nossa vida ela tem que começar essa construção dessa arca desde o dia que nós recebemos a ordem do Senhor. Noé então obedeceu a Deus. Ele tinha somente uma escolha, e era obedecer. E assim ele fez. E ele construiu conforme Deus havia estabelecido para ele construir. E ele fez conforme a orientação do Senhor. E tudo saiu conforme os planos de Deus para a libertação e para a manutenção da vida na terra. Noé foi obediente a Deus. As mazelas do mundo são resultados do comportamento humano. A consequência que veio para aquela humanidade naquela época foi consequência da vida que as pessoas viviam. Nós devemos pensar muito sobre isso. Os problemas que nós vivemos hoje, o problema que a sociedade vive hoje é consequência do mundo, é consequência da humanidade. Nós temos pessoas morrendo de fome. Nós temos pessoas que não têm onde morar. Nós temos pessoas que não têm o que vestir. Nós temos pessoas no nosso país que não têm o que comer. E tudo isso é consequência do comportamento humano, porque nós temos pessoas abastardas vivendo no luxo. E não existe nenhum tipo de amor, de compaixão ao próximo. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Assim a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 7, versículo 22. Foi responsabilidade do homem. Ou melhor, foi por causa da irresponsabilidade do homem. Os problemas que nós vivemos hoje é por causa da irresponsabilidade do ser humano. Se você vê os problemas da nossa sociedade, o pecado que tem na nossa vida, na vida da sociedade, tem trazido consequências ruins para a nossa vida e para a vida do ser humano.
E Deus chama este povo a arrependimento. Deus chama esse povo a colocar a esperança naquele que pode libertar. Hoje nós, no nosso tempo, nós anunciamos que Jesus Cristo, ele vai vir para libertar este mundo, que vai chegar um momento que ele vai vir para salvar a humanidade. E a Bíblia fala que assim como nos dias de Noé, também estamos vivendo nossos dias. As pessoas não creem, não acreditam, não têm esperança, não querem buscar o Senhor, não querem viver para servir e para adorar a Deus. Lembra o seguinte: quando você tem vivido uma vida de pecado, as consequências do mundo é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa, por causa do pecado e por causa do comportamento que nós temos que desagrada a Deus. Deus deu uma nova chance para a humanidade. Deus deu uma nova chance para a existência permanecer, a vida continuar na terra, por causa de Noé. Eis que estabeleça a minha aliança convosco e com vossa descendência. A Bíblia fala que 8 pessoas entraram naquela arca. E por causa da obediência de Noé, temos a oportunidade de estar existindo hoje, de ter repovoado o mundo. De existir pessoas em toda parte. Porque Deus deu a oportunidade novamente para que o homem pudesse crer nele, para que o homem pudesse obedecê-lo. Deus deu uma nova chance. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos viver e vamos viver aqui na terra, e a partir de Noé foi estabelecido um limite de vida, assim como eles viviam 900, nós vimos no início 800, 700, 900 e tantos anos. Deus falou o seguinte: a partir de agora vai ser 120. E a partir dos 70 e 80 serão cansaço e enfado nos melhores dias da vida. Deus deu a oportunidade ao homem para viver, ele vai viver bem menos. Mas Deus também tem pregado e tem falado, a palavra de Deus tem estabelecido o seguinte, que a partir dessa vida nós teremos uma nova oportunidade de viver com Ele na glória para toda a eternidade, quando nós vivermos em obediência a Ele. A chance que Deus deu para Noé e o estabelecimento de uma nova aliança, essa aliança nos alcançou e pode também ser para toda a eternidade, se nós entendermos o propósito de Deus, se nós crermos na palavra de Deus. Ele quer nos dar a oportunidade, Ele está nos dando a oportunidade de fazer uma nova escolha. O povo fez uma escolha na época de Noé. Escolheu desobedecer a Deus. O homem hoje tem feito escolhas e tem escolhido também desobedecer a Deus. Mas muitos que creem na palavra e que acreditam na Bíblia Sagrada têm a oportunidade de fazer uma escolha de crer no Senhor Jesus. Quando Deus chega para Abraão e fala para Abraão que ia fazer uma nova aliança com ele e que faria dele uma grande nação e colocaria dele viria a descendência, o Salvador, e essa promessa veio para Davi, e Jesus Cristo veio para dar a nós, hoje que estamos vivendo, e você que está ouvindo agora, a oportunidade de ter vida eterna, para que nós sejamos transformados pelo poder da palavra de Deus. A nova chance não mudou o comportamento da humanidade. Mesmo sabendo que há esperança, mesmo sabendo que há uma libertação, mesmo sabendo que podemos ser libertos da morte, da condenação, a humanidade ainda continua caminhando cegamente para as trevas e para o abismo. Essa nova chance ela não mudou o comportamento da humanidade e são milhões de pessoas que estão caminhando totalmente contrário à vontade de Deus, fazendo tudo que desagrada a Deus. O Senhor tem nos chamado a uma vida de mudança. Por isso que Ele permitiu que
14 gerações se passassem, depois mais 14 gerações se passassem, até chegar em Jesus Cristo. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 1 sobre essas gerações que a Bíblia fala. Vou definir direitinho aqui em relação a essas gerações. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio babilônico, 14, e do exílio babilônico até Cristo, 14 gerações. De Cristo até nós se passaram mais 2.000 anos, mais de 2.000 anos. E a promessa do Senhor, assim como na época de Noé, creia no Senhor Jesus para você ser liberto da fúria, da ira de Deus, senão você não vai ser salvo. Se você não aceitar, se você não crer que há ainda uma esperança. O povo não creu na época de Noé. O povo não acreditou naquilo que Noé estava dizendo. Noé passou 100 anos construindo aquela arca para a salvação, para a libertação de alguns, mas ninguém quis acreditar. A nova chance não mudou o comportamento da humanidade. Mas quando você ouve a palavra, quando você entende a palavra, você pode ter e pode ser mudado e transformado. A palavra de Deus diz que Deus, Ele te ama, Ele ama, por mais que Ele tenha feito o que Ele fez lá na época de Noé, mas Ele ama a humanidade. E Ele mandou o seu Filho. Ele mandou o seu Filho para dar ao homem a oportunidade de se salvar. Ser salvo por Jesus. Somente Jesus pode te dar a vida eterna. Nos tempos de Noé, o meio de se salvar da morte foi a arca. 8 pessoas se salvaram. E os animais daquela época, que Deus escolheu para ser salvo. Hoje, o meio de se salvar da morte eterna é Jesus. Deus mandou seu Filho para dar ao homem a oportunidade de se salvar. Em Mateus capítulo 24, no versículo 37 ao versículo 39, a palavra de Deus diz o seguinte. Mateus 24, 37 a 39. Diz assim: Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. O anúncio está sendo dado. O aviso está sendo dado. Noé disse que haveria uma grande chuva e que iria destruir com a humanidade. Hoje nós estamos dizendo que vai vir o grande dia, o grande e terrível dia. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, ele vai ser salvo. Nos tempos de Noé, o meio de se salvar da morte era a arca. Hoje o meio de salvar da morte é Jesus. Deus mandou o seu Filho para dar ao homem a oportunidade de ser salvo. No versículo 38 diz o seguinte: Porque nos dias anteriores ao dilúvio todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. O mundo hoje está dessa forma: come, bebe, festeja, faz tudo, casa e dá-se em casamento, prostitui, mente, roubam, enganam. Mas isso vai acontecer até o dia que a trombeta tocar. Depois não vai ter jeito mais. Versículo 39 diz o seguinte: E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Meu querido, assim como na época de Noé, ele anunciou que Jesus Cristo, que a arca, que o dilúvio viria, que eles precisavam se arrepender daquele mundo corrupto que eles estavam vivendo. Mas ninguém deu ouvidos.
Hoje nós estamos anunciando que o mundo que você vive, a forma como você vive, precisa de ter e precisa ser transformado. Você precisa crer em Jesus. Ou então vai acontecer como nos dias de Noé. Todos vão se perder. O meu desejo, a vontade do meu coração é que você creia em Jesus. É que você o aceite como Senhor, como Salvador de sua vida. Só Jesus pode te dar esperança de vida eterna. Só Jesus pode dar alegria. Só Jesus pode dar uma nova vida. Só Jesus. O pastor não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você. O padre não pode fazer isso por você. A sua mãe não pode fazer isso por você. O seu pai não pode. Os seus filhos não podem fazer isso por você. A religião que você frequenta não vai fazer isso por você. Só Jesus. Naquela época, o único meio de se salvar era a arca. Hoje, o único meio é Jesus. Você quer ser salvo da ira? Você quer ser salvo do pecado? Você quer ser transformado em um cidadão do céu? Creia em Jesus. Ore ao Senhor. Diga para o Senhor Jesus que você quer ter um compromisso com Ele. Fale com o Senhor Jesus, aquele que pode transformar a sua vida e lhe dar esperança de vida eterna. Fale com Ele. Diga para Ele o seguinte: Senhor Deus, eu sei que o Senhor domina, eu sei que o Senhor governa, eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas, eu sei que o Senhor é o meu Deus, eu sei que o Senhor pode perdoar pecados, e eu, como pecador, eu quero confessar a Ti os meus pecados, me perdoe, livra-me do mal, dá-me a oportunidade de Te conhecer. Eu quero Te aceitar como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. Faça isso, querido, em nome de Jesus. Ore ao Senhor neste momento, dizendo para Jesus que você quer ter um compromisso com Ele. Ore comigo, faça essa oração. Entregue sua vida a Jesus. Vou orar por você neste momento. Santo e bendito Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de Te conhecer. Obrigado, ó Pai, porque mesmo sendo pecador, miserável, que contribuiu tanto para que houvesse problemas no mundo, mas hoje, transformado pelo Teu poder, salvo por Ti, eu Te agradeço pela bênção da salvação. Neste momento, ó Pai, se a pessoa que está falando com o Senhor ainda não teve um compromisso, perdoa, livra do mal, que ela possa crer no Senhor e estar confessando neste momento que só o Senhor é o único Salvador da vida dela e que ela quer ser salva pelo Senhor. Receba, ó Pai, na Tua presença. É a oração, ó Pai, que nós fazemos, agradecido por essa oportunidade de anunciar a Tua palavra, oportunidade de ouvir a Tua palavra, a oportunidade de crer no Senhor. Nós não somos merecedores de nada, mas cremos, ó Pai, que o Teu Filho, que morreu na cruz por nós, há de nos resgatar, de nos purificar e nos transformar em uma nova criatura. Nós aceitamos, ó Pai, toda a ação. Nós aceitamos, ó Pai, toda a ação do Senhor nas nossas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida e que possamos viver para honrar e glorificar o Teu nome, ser obedientes a Ti e cumprir a Tua palavra, fazer o que agrada ao Teu coração. É a oração, ó Pai, que nós fazemos, que eu faço neste momento, no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê sempre a paz de servi-lo, de adorá-lo e de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Fique na paz e até uma próxima oportunidade. Amém.